Paula, Laura, a Gabriele Prates, desculpa. Então tá, né, pessoal? Vamos lá, mais uma aulinha. Bom dia, João. Ontem algumas pessoas pediram os mapas mentais ali no privadinho. E aí eu mandei, tá? Quem não pediu, que peça. Acho que, se não me engano, são 30 mapas mentais que vão ajudar vocês aí nessa reta final, né? Vocês podem, inclusive, tomar eles como exemplo para fazer os de vocês, né? O ideal seria que cada um fizesse o seu, mas não tem tempo, pega já o que tem pronto, tá? Bom, na aula de ontem, a gente começou a revisão, né, com um pouquinho de aula ali, e eu revisei com vocês lá água e sais minerais, e também deu um tempinho de revisar açúcares, né? Então hoje a gente vai continuar revisando, eu vou revisar lipídios, depois proteínas, enzimas e, se der tempo, ainda vitaminas, tá? Para ver tudo isso ainda hoje. Deixa eu só abrir aqui a nossa aulinha de revisão. Água e sais já foi. Carboidratos e lipídios. Carboidrato já foi, a gente tem que ver lipídio agora. Então, deixa eu só espelhar aqui minha tela com vocês. Acho que agora foi. Tá aparecendo para vocês aí numa tela cheia, gente? Pessoal? Tá aparecendo? Tá, senhor. Ah, tá. Então, deixa eu... Aqui, deu. Então, a gente viu ontem carboidratos, né, que pode se chamar de açúcar, sacarídeo. A gente viu que eles têm função ou estrutural ou de energia. Podem ser classificados de acordo com o número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, mas a gente só vai ver os de 5 e 6. Ainda melhor, só os de 6, porque o de 5 a gente vai ver em DNA e RNA. Aí eu falei dos monossacarídeos, né? Glicose, frutose, e ainda botei a galactose. E falei para vocês, quando a gente tem os monossacarídeos se ligando, formam os de glicose mais glicose, maltose, que é o açúcar dos cereais. Glicose mais frutose, sacarose, que é o açúcar de cozinha, o açúcar da cana de açúcar. E ainda glicose mais galactose, formando a lactose, que é o açúcar presente no leite, né? Depois a gente viu também que nós temos os polissacarídeos, onde a gente classifica em sendo, né, esses polissacarídeos estruturais ou de reserva. O que vai variar de um para o outro, basicamente? Bom, quando ele é estrutural, ele vai ser encontrado na parede celular das plantas e algas, né, como a celulose, e, na verdade, só em plantas, tá? As algas não têm celulose, ela tem uma coisa que um dia vai ser uma celulose, a gente chama de hemicelulose. Então, no caso das plantas, a celulose, e no caso da quitina, que não está na imagem, mas eu escrevi ontem para vocês, no exoesqueleto dos artrópodos, e também na parede celular dos fungos. E aí, depois dos estruturais, a gente veio para os de reserva, o amido e o glicogênio. Eu falei para vocês, o amido é o polissacarídeo de reserva das plantas e algumas algas, aí sim, né? Amido e paramido também. E o glicogênio como substância de reserva dos animais, a gente, portanto, seres humanos e todos os animais, vão ter o glicogênio como substância de reserva, assim como os fungos também, tá? Então, até inclusive, isso é um bom indício do porquê que os fungos são mais aparentados dos animais do que das plantas, né? Por exemplo, os fungos, tal como os animais, são organismos heterotróficos, né? Eles pegam alimento do meio disponível, eles não fazem fotossíntese, como as plantas. Ou os fungos, tal como os animais, têm quitina na sua composição. Ou, melhor ainda, né? Os fungos, tal como os animais, possuem o glicogênio como substância de reserva, tá? E não o amido, né? Que é o da planta. Daí a gente sai de açúcares e entra em lipídios, tá? Bom, o que vocês precisam saber de lipídios? Também, função, classificação. Então, tem 5 tipos de lipídios que estão aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, tá? São os fosfolipídios. Esses são os mais importantes, tá? Numa escala. Carotenoide, caiu uma única vez, se não me engano.
Depois, os esteroides, esse aqui é muito importante, porque dentro desses caras aqui a gente vai ter os hormônios, por exemplo, progesterona, estrógeno, testosterona. Triglicerídeo também é bem importante, é o que vocês medem quando fazem um examezinho de sangue lá, pode ser que o Enem dê uma tabelinha e peça para vocês os valores de triglicerídeo. E os cerídeos, que até hoje no Enem nunca caiu. Tá? Em 20 anos de Enem nunca caiu. Quais são os mais importantes que eu recomendo para vocês darem maior atenção aí nos estudos de vocês? Com certeza, fosfolipídio, com certeza, esteroide, porque tem dentro dele o colesterol, e os triglicerídeos, tá? Esses são os 3 mais importantes. Se vocês optarem por estudar só 3 dos 5, estudem esses aí. Bom, o que são e para que servem os fosfolipídios? A gente vai revisar a membrana mais para frente, tá? Mas eles são os principais constituintes estruturais, né, das membranas biológicas. Então, elas fazem parte da estrutura das membranas. Tá? A membrana biológica é uma bicamada de fosfolipídio, então ele é muito importante. Carotenoide. Vocês já devem, com certeza, ter ouvido falar no mais famoso deles, que é o tal do beta-caroteno. Né? O beta-caroteno, ele vai auxiliar as plantas, por exemplo, na captação da luz, então ele é um pigmento fotossintético em plantas, mas em animais ele tem uma outra função, ele é um precursor da vitamina A, então os carotenoides são precursores da vitamina A, do ácido retinóico ou do palmitato de retinol, que é a vitamina A, tá? Além disso, os carotenoides na gente também auxiliam na pigmentação da pele, tal como as plantas na pigmentação da planta, nos animais na pigmentação com a pele. A prova disso é que tu usa um bronzeador chamado cenoura e bronze, né? Cenoura e bronze, porque bronze conhece com Z, é com S, é com Z, né? É com Z. Cenoura e bronze. Por que cenoura e bronze? Porque o cenoura e bronze é rico em beta-caroteno, por exemplo, da cenoura, tá? Na cenoura, gente, cenoura laranja não é à toa, né? A cenoura é laranja porque ela é rica em beta-caroteno. E quando tu come muita cenoura, tu tende a ficar laranja também, tá? Então, os carotenoides, eles também são, além de ser precursor de vitamina A, além de auxiliar as plantas na fotossíntese, eles também são pigmentadores, tá, de pele. Por exemplo, os flamingos, né, são rosas porque eles comem microcrustáceos e pequenos crustáceos que são vermelhinhos. Aí tu mistura o vermelho com o branco da rosa, tá? Os esteroides, bom, eles têm papéis regulatórios, por exemplo, no caso dos hormônios, né? E aí, vamos pegar aqui a palavra colesterol, tá? Ela é um álcool, ela é um ol, né? Ol, éster, tudo lá da química. Ol, tá? Então ela é um álcool, éster, álcool. Eu boto um C aqui na frente, né? Ó, colesterol. Então, o colesterol é precursor do estrógeno, da testosterona, ó, éster de esterona, da progesterona, esterona de novo. Então, o colesterol vai auxiliar na síntese de testosterona, estrógeno, progesterol, que são todos hormônios de diferenciação sexual, né? Então, o colesterol é o principal esteroide regulatório hormonal, tá? Ele é muito importante, portanto, tá bom? Ele também vai atuar lá nas membranas biológicas, a gente vai ver isso na frente. Triglicerídeo, tá aqui ele, ó. Como o próprio nome está dizendo, é 1, 2, 3 ácidos graxos e um glicerol, né? Um álcool. Então, eu tenho um álcool ligado a 1, 2, 3 gliceróis. Por isso que o nome é 3 glicerídeos, né? Qual é a função desse cara? Cara, só para vocês terem uma ideia.
Os glicerídeos, né, o triglicerídeo, ele é cerca de 20 vezes mais energético que a glicose. Energético. Ou seja, se a glicose dá 38 moléculas de ATP, vamos botar 36, tá? Esse número varia de 36 e 38. Se a glicose dá 36 moléculas de ATP, uma glicose dá 36 moléculas de ATP, um glicerídeo, né, um triglicerídeo, melhor dizendo, dá 720 moléculas de ATP. Tá? É 20 vezes mais isso. 20 vezes mais do que a glicose. A pergunta que vocês deveriam fazer, tá, então por que a gente não queima, por que a gente não usa o triglicerídeo ao invés da glicose? Muito simples. A glicose, ela é solúvel em água, pode circular no nosso sangue livremente, e os triglicerídeos não. Eles se acumulam nos nossos tecidos, no tecido adiposo. Na famosa samanta, nessa manta de gordura que a gente tem na barriga, tá? Mas eles são bem importantes, tá? Os triglicerídeos, volta e meia aparecem na prova porque está diretamente relacionado a questões como hipertensão, diabetes, obesidade, por aí vai, né? Então, eles são importantes. Quem são os cerídeos? Bom, os cerídeos, como o próprio nome diz, são as ceras. Tá? Tanto animais quanto plantas produzem ceras. Os animais, por exemplo, a gente tem cera lá no ouvido, que nos protege, dentre outras coisas, de infecções contra micro-organismos, por exemplo. Bactérias e fungos que poderiam entrar lá no nosso pavilhão auditivo, ficam protegidos. Por isso que não é bom enfiar coisa dentro do ouvido para tirar a cera, tá? Isso não é bom fazer. Deixa a cera lá. Deixa a cera lá. Ela tem uma função. Ela não está lá à toa, ela está lá para te proteger. As abelhas, né, insetos, produzem ceras também, como moradia, por exemplo. Cera de abelha, cera de camotinho, cera de, enfim, vários outros insetos. Nas plantas, a cera serve para revestimento, principalmente da folha. Para tornar a folha impermeável, ou seja, a água bate, escorre naquela camada de cera né, vai embora. Se vocês pegarem uma maçã e colocarem embaixo da água, a água vai bater na maçã e vai escorrer. Não fica ali, porque a epiderme vegetal ela é cutinizada e recoberta por cera. Além disso, a cera também auxilia em plantas que vivem em ambiente muito seco e que têm frequentemente queimadas. Tá? Plantas do cerrado, por exemplo, da caatinga também. Mas mais do cerrado. No cerrado, as queimadas são naturais e frequentes. E, como tem queimada frequente, para a planta não morrer, ela produz cera para recobrir, ela se recobre toda de cera, e quando o fogo passa, queima a cera e não mata a planta. Tá? Então, isso foi uma questão do Enem até, de um tempo, né, de um tempo atrás, que perguntava o que tinha na epiderme vegetal. Não, o que tinha, vocês tinham que tomar decisão sobre reflorestar uma área de cerrado, e aí vocês tinham que priorizar plantas de que tipo. Aí era plantas que tinham raízes profundas e a epiderme vegetal recoberta por cera, porque tinha queimado, tá? Então tá aqui o triglicerídeo, né? Vocês têm que lembrar disso, ó. Síntese de um triglicerídeo, né? Os organismos vivos, a reação que forma os triglicerídeos é mais complexa, mas o resultado final é esse aqui. Eu tenho um glicerol e 3 ácidos graxos. Percebam que todos esses ácidos graxos são... Aqui, deixa eu puxar para cá. Todos esses ácidos graxos, ó, como eles não têm nenhuma ligação dupla entre os carbonos, eles são saturados, tá vendo? Ó, todos os ácidos graxos são saturados. Como é que seria um ácido graxo insaturado se eu tivesse uma ligação dupla, sei lá, aqui? Tá? Ó, eu teria uma ligação dupla aqui e ele não teria mais essa perninha retinha. Ele teria uma perninha assim, ó. Tortinha. Tá? Opa. Deixa eu voltar lá. Ele teria uma perninha assim, ó. Tortinha. Né? E aí seguiria lá. Tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos a cada um deles agora. Esse cara aqui é o famoso fosfolipídio. Olha só que interessante. Na cabeça de um fosfolipídio, eu tenho uma região hidrofílica, ou seja, que gosta de água, portanto, polar. A gente já estudou e aprendeu por que as substâncias são polares. Olhem aqui para cima, ó. Aqui eu tenho um grupamento na cabeça, né? Eu tenho, parece uma cara de uma formiga, não parece? Olha aqui, 2 olhinhos, sei lá, o nariz e as anteninhas. Né? Eu tenho um grupamento chamado de grupamento colina, onde ele tem lá um nitrogênio desbalanceado, né? Com sobra um paraeletrônico no ligante. O nitrogênio, lembra que ele está no grupo 15 da tabela periódica, então ele tem 5 elétrons na sua última camada de valência. Ele está fazendo 3 ligações aqui, né?
e sobram 2 elétrons não ligantes lá em cima. Esse par eletrônico não ligante é o que torna a cabeça de um fosfolipídio polar, tá? Então, o Enem, eu acredito que ele não iria nessa parte. Qual é a substância que torna a cabeça de um fosfolipídio polar? A resposta seria o grupamento colina. Não acredito que ele vai cobrar isso, mas eu tenho certeza que ele vai pedir que vocês saibam que a cabeça de um fosfolipídio é polar e que a cauda do fosfolipídio é apolar. Isso vocês vão ter que saber. Então, a cabeça hidrofílica, filia é gostar de, hidrofílica, ou seja, gosta de água, portanto polar, e a cauda hidrofóbica, né? Fobia, ter medo de água. Hidrofóbica é ter medo de água, portanto, apolar. Tá? Isso é bem provável que apareça em prova. Né? Então, a membrana biológica, a gente vai ver mais pra frente, ela tem lá um monte de fosfolipídio, né? Ó, onde eu tenho as cabeças voltadas para o meio aquoso e as extremidades das perninhas voltadas para o meio não aquoso, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Essa aqui é a disposição da membrana, depois a gente vai ver ela mais para frente. Então, você tem que saber disso, tá? As cabeças voltadas para o meio aquoso, ou seja, vão estar em contato com a água, tanto aqui quanto aqui, né? Ó, o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Tanto o meio extra quanto o meio intra, as cabeças dos fosfolipídios vão estar em contato com a água, tá bom? E aqui eu tenho a cauda, né? A cauda, por que a cauda é apolar? Porque eu não tenho sobra de elétrons não ligantes. E olha que legal, aqui tem um ácido graxo saturado, ó. O que significa dizer um ácido graxo saturado, senhor? Saturado significa dizer que ele não tem nenhum tipo de ligação dupla entre seus carbonos. Todas as ligações de carbono-carbono são simples. E aqui eu tenho um ácido graxo insaturado. Perceba que ele tem essa perninha assim, ó. Opa. Perceba que ele tem essa perninha torta, tá vendo? Por que isso é muito importante, gente? Deixa eu apagar só essa partezinha aqui. Isso é muito importante porque é graças à insaturação dos ácidos graxos. Opa. É graças a essa insaturação dos ácidos graxos, aqui tem uma ligação dupla, ó, que as nossas membranas biológicas são fluidas, tá? Quando a gente for estudar a membrana, eu vou falar que o modelo da membrana é um modelo do tipo mosaico fluido, onde a insaturação do ácido graxo contribui para a fluidez da membrana. Então, se eu não tenho ácido graxo saturado, a minha membrana fica menos fluida, fica mais rígida, e isso é ruim. E a gente vai ver mais pra frente por quê. Tá? Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, uma molécula de beta-caroteno pode formar 2 moléculas de vitamina A, tá? Pré-formado, lá. Tá? Os carotenoides. Aqui estão os valores de referência, né, que eu falei para vocês que pode cobrar alguma coisa de tabela de triglicerídeo, né, ou de quantidade lipídica por adulto. Claro que aqui está genericamente como maior de 20 anos, mas aqui varia também o sexo, tá? A idade e o sexo. E claro, um monte de outras condições. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse cara aqui, ó, no LDL. Sora, eu não lembro o que é o LDL. Eu vou te explicar, né? É uma lipoproteína de densidade baixa. Mas o LDL é conhecido como mau colesterol. Então, assim, ó, a gente tem o ótimo, que é, né? Eu sempre boto uma perninha aqui para lembrar que isso aqui é 4, ó, e 4 é menor do que isso daqui que é 7, e 7 é maior, tá? Ó, 7. Não ficou muito legal ali o 7, mas enfim, deu para entender. Então, menor do que 100, tá ótimo. Se o teu colesterol deu abaixo de 100, tu tem mais de 20 anos, tá ótimo. Se ele deu entre 100 e 130, ó, miligramas por decilitro, ou seja, miligramas por 100 ml de sangue, se deu entre 100 e 130, tudo bem. É o que a gente quer que dê, tá? É desejável, é aceitável, digamos assim. Mais de 130, até menos um pouquinho de 160, até 159, é o limite. Ah, o meu colesterol deu 155, senhor. Cara, tu tá no limite. O meu deu 182. Cara, teu colesterol tá alto. O meu colesterol deu 210. O teu colesterol tá muito alto. E aqui uma observação.
em via de regra, pessoa com obesidade tem colesterol alto. Agora, não quer dizer que pessoas aparentemente magras não possam ter colesterol alto. A quantidade de colesterol no sangue está mais direcionado ao consumo de substâncias calóricas do que propriamente o sobrepeso. Então é bem comum, inclusive, olha que doido, inclusive pessoas anêmicas terem colesterol alto, tá? Então cuidado, cuidado. É muito ruim ter colesterol alto, porque, cara, tu com 20 anos, 30 anos, talvez 35, 40 anos, talvez, se estiver um pouco acima do ideal, não seja tão problemático. O problema é quando vai ficando mais velho, tá? Eu vou falar disso para vocês mais pra frente. Aqui eu trouxe a representação que eu tinha comentado ali com vocês, né? Ó, aqui está uma membrana, esse aqui é o meio externo, esse aqui é o meio interno. Então tem água tanto fora quanto dentro da célula. E aqui tá as cabecinhas dos fosfolipídios, ó. Então as cabeças hidrofílicas estão voltadas para o meio aquoso. E as caudas hidrofóbicas estão escondidas no meio aquoso. Então, contato hidrofóbica com hidrofóbica. Tá? Como que funciona a síntese do colesterol? Eu trouxe uma imagem aqui para representar isso para vocês. Vocês comeram lá um McDonald's, pegaram o número 1 lá, o Big Mac, tá? Do McDonald's lá. E aí é o seguinte, o McDonald's, por exemplo, tem lá o hambúrguer, que é com carne, mas tem gordura. Tem o queijo, que é gordura pura. Tem o pão, que é amido, né? Farinha. E tem, sei lá, mais do que, eu não sei o que tem no Big Mac, tá? Mas no próprio pão tem gordura também, né? O pão, para ser feito, vai óleo, vai azeite. E eu acho que tem mais meia dúzia, um pepino, um tomate, uma alface, nem sei o que tem. E aquele molho que é gordura pura. Então, quando come Big Mac, está comendo uma substância altamente calórica, né? Com um índice de gordura bem elevado. E aí, o que vai acontecer? Lá no nosso intestino, pequenas gotículas de gordura, que nós chamamos de quilomicras, ou quilomicrons, mesma coisa, vão ser absorvidas pelo nosso intestino. A gordura, ela não é solúvel em água, então ela não pode ser transportada pelo sangue. Por quê? Porque ela poderia causar algum tipo de embolia sanguínea, algum tipo de coágulo sanguíneo. Então ela é transportada por tecidos secundários. E vou dar uma dica agora para os marombeiros de plantão, para os gurias, bombadão, fedorento aí. Quando vocês tomam albumina, vocês estão tomando uma proteína que facilita o carregamento de gordura nos tecidos secundários. Por exemplo, nos tecidos linfáticos. É nos tecidos linfáticos que a albumina carrega gordura. Por isso que a drenagem linfática remove uma quantidade de líquido retido no corpo muito grande. Ela redistribui esse líquido corpóreo. Por isso que as pessoas têm uma sensação de emagrecimento imediato, né? Porque reduz medida, realmente. Tem lá, vocês meninas, os meninas também, né? Eu até sigo um perfil de uma menina lá que faz drenagem linfática, é impressionante a barriga das gurias, dos guri, como é que ficam depois da massagem que essa pessoa faz lá. Reduz assim, tá, sei lá, se tua barriga tua cintura é 50, vai para 46, assim. As gurias que têm cintura, sei lá, 38, vai para 36, 34, com 1 hora de massagem. Por quê? Ocorre uma redistribuição dos fluidos corpóreos que tendem a se acumular na região abdominal, que é onde tem mais gordura. Então, essas pequenas gotículas de gordura que serão transportadas pela albumina nos nossos vasos linfáticos tem dois possíveis destinos após a absorção intestinal. Ou ela vai para o fígado, e já vou explicar o que acontece, ou vai para tecidos periféricos. Quem são os tecidos periféricos? Principalmente o tecido muscular e o tecido adiposo. Então, ou vai para esse tecido muscular, ou vai para o tecido adiposo, ou para o fígado. Daí, o problema de consumir muita gordura. Acumular gordura no fígado é falar para o fígado, pare de funcionar. Você pode causar uma falência hepática, né? Ou a famosa hepatite. Né? Pode ter hepatite, pode ter falência hepática, pode ter... O acúmulo de gordura no fígado é tudo que a gente não quer ter, pessoal. Tá bom? Mas, enfim, quando eu levo essa gordura para o fígado, essa gordura vai se transformar em colesterol.
Esse colesterol, que a gente não classifica ele como bom ou como ruim ainda, vai sofrer processos de esterificação e vai virar o colesterol, que vocês não sabem o que é isso por enquanto. Esse colesterol vai virar isso aqui, ó. LDL-V. É uma lipoproteína de densidade baixa variável. Não é boa nem ruim por enquanto, tá? Esse é o caminho 1, que é as quilomicras sendo transportadas pela albumina, pelos vasos linfáticos até o fígado. Caminho número 1. O caminho número 2, ele vem para os tecidos periféricos. Então, tanto no músculo quanto no tecido adiposo, ele vai virar o triacilgliceril, que é o precursor do triacilglicerol, que vai virar os triglicerídeos, tá? Então, nos tecidos periféricos, tanto no tecido adiposo quanto no músculo, ele vai virar o triglicerídeo. Para quê? Bom, o tecido adiposo, no tecido adiposo, o triglicerídeo vai ser usado como estoque de energia. Lembra que eu falei que que o triglicerídeo é 20 vezes mais energético que a glicose? Então, o nosso tecido adiposo serve para reserva de energia. No músculo, por que eu tenho gordura no músculo? Pelo mesmo motivo. O músculo tem uma demanda energética muito grande. Então, não pode faltar, em hipótese alguma, energia no músculo, porque senão o músculo para de trabalhar e, dependendo de qual é a função desse músculo, ele morre. A gente não quer ter morte muscular, né? Imagina se for o coração músculo, morre o coração, já era. A gente não quer que aconteça. Então, a gente tem um estoque de triglicerídeos muscular, tá? Isso é estudos bem recentes até, cerca de 10, 15 anos que estão trazendo essa informação. A gente não sabia que a gente tinha uma reserva de gordura, digamos assim, de triglicerídeos no músculo, mas tem para processos metabólicos que a gente vai ver mais para frente. Tá, e aí? E aí eu só quero que vocês fiquem ligados em um único caminho. Olha só. Esse colesterol LDL, né, lipoproteína de densidade baixa variável, ele pode virar uma lipoproteína de densidade intermediária e depois se fragmentar. Ó, percebe que ele é grande, se fragmentou em 3, agora se fragmentou em 4. Quando ele se fragmenta em 4, ele vira uma lipoproteína de densidade baixa. Tá? Guardem isso aqui, ó. Lipoproteína, ele é o colesterol, que é uma lipoproteína de densidade baixa, tá? Ou seja, ele é várias pequenas gotículas, tá bom? E nos tecidos periféricos, essa gordura que entrou, virou triacilglicerol, virou o triglicerídeo, vai dar origem a uma lipoproteína de densidade alta, tá? Então, a gente tem uma lipoproteína de densidade baixa e a gente tem uma lipoproteína de densidade alta, tá bom? Guardem esses dois nomes. HDL e LDL. Ó, opa, desculpa. Tem uma slide, mas não tem. O que eu quero destacar para vocês? Esse cara aqui, ó, vou fazer até umas gompinhas nele, ó. Ó, fazer umas gompinhas. Por quê? Porque ele é um demoninho. Por que ele é um demoninho, Soro? Porque ele é o colesterol mal. Ó. Ah, ele tá lá, ó, mal. Tá? Ele é o colesterol, ele não tá feliz, ele tá lá, ó, mal. Esse cara, por que o colesterol LDL é mal? Vou botar aqui, ó, porque ele acumula nos tecidos. Ou seja, ele pode acumular no tecido sanguíneo, em artérias, causando obstrução dos vasos e o que a gente chama de aterosclerose. O que é aterosclerose? É a perda de elasticidade dos vasos. Os nossos vasos sanguíneos podem dilatar, expandir e contrair. Isso é normal, dependendo do fluxo sanguíneo e da pressão. Quando eu acumulo o colesterol ruim nos vasos sanguíneos, ele perde essa capacidade elástica. Ele fica rígido, não sendo mais suscetível a variações de pressão sanguínea. E aí o que acontece? Quando tem um vaso sanguíneo rígido, se aumentar a tua pressão, como o vaso não tem mais como dilatar, o vaso estoura, rompe. E aí tu pode ter um infarto fulminante do miocárdio, pode ter um acidente vascular cerebral. Então, o aumento da quantidade de colesterol ruim no corpo causa o ateroscleroma ou aterosclerose, que é a perda de elasticidade dos vasos sanguíneos. Essa perda de elasticidade do vaso sanguíneo pode levar a um quadro de infarto fulminante ou de acidente vascular cerebral, AVC, tá bom? Ou seja, nós não queremos ter altas concentrações do LDL, do ruim. Eu costumo dizer que ele é o colesterol ruim, né? Para lembrar que é com L de ruim, tá? Ruim.
Tá, e esse aqui, ó. Esse aqui é o bom. Lipoproteína de densidade alta. Por quê? Ele sai dos tecidos procurando esse cara aqui, ó. Então é como se esse fosse o bandido e esse o policial. Quando o HDL encontra o LDL, ele fala assim, ó, ei, LDL, vem aqui, vou te levar lá para a prisão, que é o fígado, e lá no fígado, esse LDL pode vir um dia a ser um HDL. Olha que doido. Então, quando o LDL, quando o HDL pega o LDL, quando o colesterol bom pega o colesterol ruim para levar para o fígado, lá no fígado vai ocorrer a degradação do colesterol ruim. Degradação do LDL. E ele pode virar um HDL. É a mesma coisa que tu pegasse um bandido, levasse para a cadeia, ensinasse lá na cadeia que é muito feio fazer o que ele fez e que ele deve se regenerar, e agora ele sai de lá sendo um bom rapaz, tão bom que ele pode ser contratado pela polícia. Tá? É uma coisa... É claro, estou usando o lúdico para vocês entenderem. O HDL pega o LDL, leva para o fígado, degrada no fígado, não é ele que faz isso, mas o fígado degrada, convertendo ele posteriormente num HDL, tá? Acho que vocês entenderam, né? Pessoal, de lipídios era isso, tá? A prova vai ficar mais ou menos nesse parâmetro. Cuidado com o lance do colesterol, porque é bem importante. Inclusive, o coronavírus, pessoas que têm diabetes, colesterol alto, hipertensão, comorbidades, tendem a ter uma maior infecção por corona. Então pode ser que apareçam esses efeitos secundários, que são fatores de risco para pessoas adquirirem o coronavírus, tá bom? Fiquem espertos quanto a isso. Beleza? Terminamos aqui a aula de colesterol, né, de lipídios. Carboidratos e lipídios foi, agora a gente vai para proteínas. Alguma dúvida, gente? Estão muito quietinhos aí, ninguém fala nada. Estão dormindo? Qual é que é? Hein? Tá sereno? Ô, Gustavo, passar a pandemia, a gente vai meter uns treininhos na Sojipa lá. Meter uns tiros. Tirão de 100. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui Deixa eu compartilhar aqui com vocês a aula de proteínas agora. Eu mandei todas essas aulas no grupo ali, tá? Digam para mim se vocês conseguem chegar no modo tela cheia aí, people. Tá aparecendo para vocês no modo tela cheia? Foi uma pergunta, né, gente? Alguém, por favor, pode me responder? Ih, será que caiu minha internet? Deu, você tá aparecendo. Pra mim não foi ainda. Pra ti não foi ainda? E agora? Apareceu só para uns, não apareceu para outros? Agora foi. Agora foi? Tá, beleza. Então vamos lá. Olha só. Proteínas é um assunto bem recorrente em prova, tá? Das 5 biomoléculas, eu diria que ela tem um certo destaque, porque dentro dela tem enzima, né? Enzima é uma classe de proteínas. Então a gente tem que ter um cuidado na revisão de proteínas, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês essa proteininha aqui, tá? Que é uma proteininha quaternária mais famosa entre as proteínas, que é a famosa hemoglobina. Hemoglobina, tá? Hemoglobina. Deixa eu apagar aqui para você ver. Tá? Aqui, ó. Vou botar separadinho. Hemoglobina. Tá? O que a hemoglobina faz? Ela está envolvida, ela é uma proteína de transporte que vai transportar gases, né? Mas a gente já vai ver a função de proteína. Eu só quero chamar a atenção para vocês no seguinte assunto. O que são proteínas? O que as proteínas são, na verdade? Bom, as proteínas são nada mais, nada menos do que vários aminoácidos ligados um ao outro. Então, vou ter o aminoácido 1 se ligando ao aminoácido 2, se ligando ao aminoácido 3, se ligando
ao aminoácido 4, ao 5, ao 6, e aí vai. Eu posso ter desde proteínas menores, né, por exemplo, o caso da insulina, que tem aqui, ó, 51 aminoácidos, até proteínas gigantes, né? Por exemplo, a tinina, que é uma proteína lá dentro da fibra muscular, que olha quantos tem, ó, tem quase, sei lá, 27 mil aminoácidos. Então eu posso ter desde uma coisinha, tipo, assim, tá? Isso aqui é a representação geométrica espacial de uma proteína pequena, por exemplo, da insulina, até uma coisa super mega popstar motherfucker. Que é, sei lá, essa aqui, que é a tinina, né? Sei lá como é que ela é, tá? Mas no arranjo espacial ela vai ser muito maior do que aquela ali, tá bom? Então, se vocês sabem que o tamanho da proteína varia de acordo com o número de aminoácidos, a gente pode ter uma noção de que para determinadas proteínas é bem mais fácil eu fazer do que outras. É bem mais fácil eu construir uma parede com 56 tijolos, 51 tijolos, né, no caso da insulina, do que construir uma parede com 27 mil tijolos. O tempo de construção vai ser bem diferente, tá? As proteínas, elas consistem, né, em sendo... Deixa eu só pegar aqui. As proteínas consistem em sendo uma única cadeia, né, de aminoácidos dobrada em uma forma tridimensional específica. Então, a forma que a proteína está sendo dobrada no espaço está diretamente relacionada, então uma relação direta com sua forma. Ou seja, com sua função. Tá? Com a sua função. Então, a forma como ela é dobrada no espaço é diretamente proporcional à sua função. Tá ruim de escrever função hoje. Tá bom? Ou seja, se ela perder o formato, ela vai perder a função. E isso é muito importante. A gente já vai ver o esquema da desnaturação proteica. Tá? As proteínas, principalmente na gente, e principalmente aquelas proteínas que têm uso frequente, vão ser verdadeiras máquinas. Lembra que quando a gente viu o vírus, que eu falei que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, e que esse parasita intracelular obrigatório se aproveita da maquinaria celular para fazer essas proteínas? É exatamente isso, ó. Proteínas que têm uso recorrente no nosso corpo, a hemoglobina é uma delas, vão ter todo um aparato molecular com ribossomos, com complexos Golgienses, com enzimas, para que elas sejam fabricadas continuamente e muito velozmente, tá? Acordaram as feras aqui no meu vizinho. Isso tira minha paciência. Mas vamos lá, a gente consegue, a gente é maior que isso. O novo normal, né? A composição da proteína vai se referir à quantidade e principalmente o arranjo desses aminoácidos, né? E uma mínima variação na sequência de aminoácidos de cada cadeia polipeptídica, de cada proteína, é a fonte da diversidade das estruturas nas funções proteínas. Só para vocês terem uma noção disso aqui, ó. Eu tenho lá uma sequência de aminoácidos, tá? Sei lá, valina, metionina e, sei lá, triptofano. Não, e lisina, tá? Tem lá. 1 aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos. Se eu substituir essa metionina por uma leucina, eu tenho lá uma proteína que tem 3 mil aminoácidos. E lá no aminoácido 2600 era uma metionina que eu substituí por uma leucina. Apenas essa única substituição pode ser suficiente para fazer com que a nossa hemácia, que é uma célula arredondadinha sem núcleo, transforme-se numa hemácia em forma de foice. E é exatamente isso que acontece. Na anemia falciforme, não sei se vocês já ouviram falar, um tipo de anemia das várias que existem, apenas a substituição de um aminoácido faz com que a hemácia que deveria ter essa forma esférica arredondada
adquira essa forma de meia-lua, ou de foice, né? Por isso foiceforme ou falciforme. Que doido, né, caras? A variação de apenas um aminoácido dentre uma proteína gigantesca com mais de 1000 aminoácidos é suficiente para tornar aquela célula inviável. E aí isso aqui é um fator genético, né? Então, pessoas que têm o genótipo da anemia falciforme é assim, ó. Se tu é azão, tu tem 100% das tuas hemácias assim. Se tu é azão-azinho, tu não tem anemia falciforme, porque esse gene é dominante. Então, tu vai ter 100% das hemácias assim, mas tu tem o traço que a gente fala da anemia falciforme. Ou seja, se tu, né, te relacionar com outra pessoa que também tem o traço, lembra lá da genética? Ó, a gente pode produzir indivíduos azão normal, azão-azinho 2 vezes e indivíduo azinho. Esse indivíduo aqui, por exemplo, eu sou azão-azinho e a minha parceira é azão-azinho, nós não temos anemia falciforme, a gente só tem o traço da anemia, mas a gente não manifesta ela. Mas nós temos 1/4 ou 25% de chance de ter um filho com anemia falciforme. E, geralmente, pessoas com anemia falciforme não atingem a idade adulta reprodutiva. Por isso que é difícil eu ter um cruzamento entre uma pessoa anêmica falciforme com outra, tá? E aí todos os descendentes seriam anêmicos falciforme. É difícil de ocorrer isso porque a pessoa que tem anemia falciforme não chega à idade adulta. O dano causado às células dela é tão grande que ela tem um comprometimento de transporte de gases e ela não chega à idade adulta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? A sequência de aminoácidos ela é tão específica que a variação mínima que aconteça nela pode ser, muitas vezes inclusive, fatal para o indivíduo, tá? Deixa eu só acompanhar aqui a hora para ter uma noção aqui. Tá, a gente tem tempo aí. Deixa eu só mandar uma mensagem pro meu vizinho aqui. Pedir para ele prender as feras. Que dele me ajuda. Já mandei. É bom que ele tá sempre online. Ô, gurizada, olha aqui, ó. Cadê minha caneta agora para editar aqui? Ó, no próximo slide. Aqui eu trouxe as funções, que são as principais, mas eu não quero que vocês muito se apeguem, assim, tem que decorar todas as funções. Ou tem funções que a prova pode trazer que não estão aqui, então se a prova trouxer é falso. Não. Não tem todas as funções da proteína, tem só as principais. E eu trouxe quase todas as que tem no livro de vocês, para que vocês tenham a ideia de que, cara, diferentemente das outras biomoléculas que a gente viu até agora, que foi açúcar, que só tem 2 funções, ou açúcar é para energia ou é para estrutura, lipídio, que tem 2 ou 3 funções ali, né, ou é para energia também, ou para estrutura, ou vai sintetizar hormônio, né? Proteína não, proteína tem, olha o quanto de função tem proteína, tá? Vamos começar lá, ó. Hemostática, hemo é sangue, estático é movimento, né? Então, o sangue se movimentando. Eu tenho 2 proteínas que vão atuar nisso aí. A protrombina e o fibrinogênio, tá? Quadros hemostáticos, né? É quadros onde há coagulação sanguínea. Quadros hemorrágicos é quadros onde não há coagulação sanguínea. Então, a pessoa está com uma hemorragia, ela vai ter que coagular, né? A pessoa tem homeostasia ou homeostático, ela tem as funções sanguíneas normais. Então, eu tenho 2 proteínas que vão atuar na cascata de coagulação sanguínea. Para quem lembra, né, a gente tinha lá a protrombina sendo convertida em protrombina. E o fibrinogênio sendo convertido em fibrina. Lembra? A prototrombina era convertida em trombina com auxílio de cálcio e o fibrinogênio em fibrina. Então, eu só trouxe 2 aqui, para vocês saberem. A protrombina e o fibrinogênio são 2 proteínas que atuarão no processo, na cascata de coagulação sanguínea. Para quem não lembra da cascata de coagulação sanguínea, é bom dar uma revisada, tá? Eu tenho outras proteínas também, por exemplo, de transporte. E aí pode ser tanto de transporte intracelular, por exemplo, como as proteínas de membrana, né? Quando a gente for estudar a membrana ali, eu vou falar com vocês das proteínas de canal iônico ou transmembrana, e a gente vai falar de proteínas simporte, uniporte, simporte, uniporte e quando é uma para cima, uma para baixo, antiporte, tá? A gente vai ver esses tipos de proteína, por exemplo. São proteínas que deixam as coisas entrar e sair da membrana, tá? Da célula, né? Lembrando que a membrana celular
ela tem uma permeabilidade seletiva. Mas eu também terei proteínas de transporte de gases, por exemplo, a hemoglobina, né? Que eu destaquei para vocês. Aqui, ó, essa aqui é a hemoglobina, né? Que é uma proteína de transporte de gases, tá? Eu também vou ter proteínas que transportarão gordura, lipoproteínas, por exemplo, a albumina, né? A albumina é uma proteína lipoproteica, tá? E por aí vai, né? Eu estou trazendo para vocês assim, ó, existem proteínas carregadoras, proteínas de transporte, que a função delas é ficar levando de um lado para outro substâncias. Eu vou ter também proteínas catalisadoras, e essa aqui é uma das mais importantes, tá? Por exemplo, proteína catalisadora são as enzimas. Tá? Eu tenho também RNAs primitivos, né? Riboenzimas, tá? Que são RNAs com enzimas que também pode ter a função catalisadora. Mas eu quero destacar a enzima, tá? A enzima, a gente vai ver que ela vai aumentar a velocidade das reações. Então, uma reação que demoraria, sei lá, alguns minutos para acontecer, acontece em fração de segundo, graças às enzimas. Eu também vou ter proteínas estruturais. Uma proteína da moda, ultimamente, é o colágeno, né? Então, frequentemente, se usa o colágeno, né? Em processos estéticos, assim como a toxina botulínica, assim como o ácido hialurônico, hidróxido de sulfato de condroitina, um monte de substâncias que vão ser estruturais. Qual é a função do colágeno? O colágeno é uma fibra proteica que, devido ao fato de ela se hidratar facilmente, ela deixa a nossa pele mais resistente a variações de elasticidade. Então, resumidamente falando, o colágeno deixa a pele mais durinha, né? Tal como o botox e o ácido hialurônico, tá? Mas o colágeno não tem só essa função. Pessoas que têm desgaste de cartilagem, pessoas que têm desgaste de cartilagem, eu, por exemplo, durante muito tempo, na minha época, no meu histórico de atleta, né? Porque uma época eu era atleta, eu usava sulfato de condroitina porque eu tenho ainda até hoje, e cada vez piora, né? Desgaste da cartilagem do joelho, tá? Queratina é uma outra proteína de estrutura, né? A gente tem ela no pelo, no cabelo, na pele, nas unhas, para quem tem casco, no casco, para quem tem chifre, no chifre, para quem tem exoesqueleto, no caso dos artrópodes com quitina, quitinoso também, com quitina, não, desculpa, com queratina, queratinizado, né? E por aí vai. Eu vou ter proteínas endócrinas, e aqui eu quero trazer quero fazer um adendo. Proteínas endócrinas como a insulina e o glucagon nada mais são do que hormônios. Então, olha que legal. A grande maioria dos hormônios são proteínas, hormônios. Tá? Garanto que a maioria de vocês passa reto por isso. Eu falei quando dei fisiologia. Hormônios são proteínas. A grande maioria dos hormônios são proteínas. A insulina é uma proteína, o glucagon é uma proteína. Enfim, quase todos os neurotransmissores são de caráter proteico. Claro, tem alguns que são íons também, né? Mas enfim, tá? Eu vou ter proteínas receptoras, aquelas proteínas que se ligam lá na membrana, nós podemos chamar elas de antígenos, tá? Então, o que é um antígeno? É uma proteína de reconhecimento, tá? Tem a ver com reconhecimento. Por exemplo, a gente tem lá o CD4, que está envolvido no processo de reconhecimento do vírus HIV. Eu vou ter proteínas de nutrição, né? Como eu próprio tinha falado ali para vocês, ó. A ovoalbumina. Quando a gente come o ovo, portanto, a gente está comendo ela, a ovoalbumina. A caseína, vamos ver se alguém lembra aqui. Da onde que é a caseína? Respondam para mim aí, pessoal. Pode ser no chat. Da onde que é a caseína? Proteína da onde? Do leite. Do leite. Isso, não confundir caseína, que é a proteína do leite, com lactose, que é o açúcar do leite, tá? Então, são coisas diferentes. Tá bom? Eu vou ter também proteínas de defesa. A gente chama lá, cientificamente, de IGs, as IGs. O que são as IGs? São as imunoglobulinas, tá? Então, imunoglobulina. O que é uma imunoglobulina? É uma globulina. O que é uma globulina? É uma proteína globular do sistema imunitário. Então, as imunoglobulinas são os anticorpos, tá? A gente chama de anticorpo. São proteínas globulares de defesa que ficam vasculhando o nosso sangue atrás de organismos patógenos, corpos estranhos e por aí vai. E eu vou ter também as proteínas de contração muscular, né?
que você já deve ter ouvido falar. Proteína de contração muscular, a gente tem duas bem famosinhas. A actina e a miosina. Lá no tecido do histologia, eu falei que ocorre o deslizamento das fibras de actina sobre as de meiosina. Lembra? Porque as de meiosina, na verdade miosina, fica no meio, portanto, as fibras de actina. Então ocorre o deslizamento das fibras de actina sobre as de meiosina, porque elas ficam no meio. Tá? Aqui eu trouxe só para vocês lembrarem como é um aminoácido, né? A proteína nada mais é do que vários aminoácidos ligados um ao outro. Então a gente tem lá esse carbono, que é o carbono alfa, tem um outro nome para esse carbono alfa aqui. Alguém lembra qual é o outro nome para esse carbono alfa? Me digam aí. O carbono alfa também pode ser chamado de, vou dar uma dica, quando o carbono tem 4 ligantes diferentes. Ó. Quiral. Quiral, Gustavo. Bem demais, meu velho. Ele também pode chamar de carbono quiral. Ó, quiral, tá? Por que esse cara tem 4 ligantes diferentes? Olha, ele tá lá, ele não pode ter ligação dupla, né? Ele pode ter dupla, mas ele não seria um alfa-quiral. Mas nesse caso aqui ele é. Então ele tem um grupo carboxílico, né? Um grupo amino, um radical, que é variável, e um hidrogênio. Então ele tem 1, 2, 3, 4 coisas que são diferentes entre si. E estão ligados aí, tá? Como é que acontece a ligação de 2 aminoácidos? Bom, o grupamento amina de um vai se ligar ao grupamento carboxílico de outro. Então, olha só, esse carbono aqui, ó, né, o Czinho, ele tem lá dupla O, simples OH, né? Já esse carbono, ó, ele vai estar ligado a um nitrogênio que vai ter 1, 2, 3 ligações de hidrogênio. Concordam? Então, ó, 1, 2, 3 ligações de hidrogênio. E o que vai acontecer? Isso daqui, ó, vai sair, né? A gente já sabe que H1, H2O, que H2O é água, e esse carbono vai se ligar diretamente a esse nitrogênio. Então, no segundo momento, a gente tinha C, dupla O, se ligando ao N, né, do outro aminoácido. Então, eu tenho o grupamento carboxílico de um se ligando ao grupamento amina de outro. Por isso, aminoácido, de grupamento amina e ácido carboxílico, tá? Então, essa ilustração está representada aqui. Ó, no primeiro momento, ocorre a famosa síntese por desidratação. Síntese por desidratação. Ou ainda o processo que a gente chama de condensação, né? E depois ocorre a formação da ligação peptídica, que é a ligação entre 2 peptídeos. Lá, o carbono desse aminoácido está se ligando diretamente ao nitrogênio desse aminoácido, tá? Lembrem disso. As proteínas são formadas por ligações peptídicas, porque, afinal de contas, a proteína é um polipeptídeo, né? Ela é vários aminoácidos, tá? Isso é muito importante mesmo. Tá, e se eu quiser separar isso aqui, pessoal? Eu tenho lá agora 2 aminoácidos que se ligaram, né? E se eu quiser separar eles, o que tem que acontecer? Respondam aí para mim no chat. Ou abram o microfone. É bem simples. E aí, gente? Vamos lá? As Gia, Milena, Gustavo, João, Marina, vamos lá? O que eu tenho que fazer se você separar aquilo ali? É meio óbvio, né, pessoal? Se para juntar saiu água, se eu quiser desfazer, o que acontece? É sério isso? A Laura falou aí no chat, senhor. Pois é, eu tô aqui no chat não vi. Deixa eu ver. Coloca água, mas tem um nome, né? Tem um nome, Laura. Tem um nome para isso. Falei na aula passada, acho, síntese por desidratação. E quando eu quero separar, que eu coloco água, é o quê?
Água quebrando coisa, pessoal. Vamos lá. Hidrólise? Hidrólise, Marina. Hidrólise, o João também. Quebra por hidrólise. Síntese por desidratação, quebra por hidrólise. A gente tem que lembrar disso. Tá? Beleza. Bom, em relação à estrutura proteica, a gente tem basicamente 4 tipos. Ou a estrutura pode ser do tipo 1, que é essa estrutura aqui, ó, onde eu só vou ter aminoácido ligando aminoácido, ligando aminoácido, ligando aminoácido, ligando aminoácido. Só vou ter aminoácido com aminoácido, tá? Só. Ah, uma coisa bem importante que eu tinha esquecido. A gente tem 20 tipos de aminoácidos, né? Aminoácidos distintos, né? Diferentes. A gente tem 20. Alguns autores dizem que a gente tem 10 de um tipo e 10 de outro. Outros dizem que a gente tem 12 de um tipo e 8 do outro. Enfim, eu gosto de 10-10 porque daí não tem, né, não tem erro. Assim. Tipo, tem que lembrar disso. Então, desses 20 que a gente tem, 10 deles a gente tem um nomezinho específico e os outros 10 um outro nomezinho específico. Alguém lembra como a gente chama os nomes dos 20 tipos dos aminoácidos, né? Vou botar aqui de novo. 10 e 10, tá? Então, a gente tem 10 de um tipo e 10 de outro. Vou dar uma dica. Esses aqui, ó, presta atenção. Esses aqui, o meu corpo produz. Como é que eu chamo eles? Essenciais. Fala mais alto. Essenciais. Foi a Gi Carvalho, né? De Carvalho. Tá, Gi, se o meu corpo produz, ele é essencial para mim ou não? Sim. É o contrário. O fato do meu corpo produzir faz com que ele não seja essencial, porque eu já tenho ele no corpo. Então, ele é chamado de Então, os que a gente chama essenciais é os que a gente produz. O que a gente chama de essencial é o que a gente não produz. O que a gente produz a gente chama de natural ou não essencial. Por que ele é não essencial, Gi? Porque eu produzo ele. Ele não é essencial. Tá? Eu não tenho que adquirir ele da dieta. Eu já produzo naturalmente. Dá um exemplo deles. Uma listinha. Tem uma listinha. Eu posso te mandar essa. Nunca caiu isso no vestibular, tá? Tá. Mas é. Ai, agora tem uma frase, estou tentando lembrar dela, que é um mnemônico que eu tinha criado para lembrar dos. Agora tu me lembrou. Há 10 anos atrás, quando eu fui monitor de bioquímica, eu fui monitor de bioquímica durante 3 anos na URGS. E eu fiz uma frase, porque isso era uma coisa que a galera perguntava: como é que eu vou decorar os essenciais e os não essenciais? E a resposta que eu sempre dava era: não precisa decorar. Isso ninguém tem que saber, né? Ninguém não. Aluno não precisa saber. Esqueci do mnemônico, mas tem um, eu posso te mandar depois, tá? Mas a gente chama de não essenciais ou naturais. E esses 10 aqui, ó, que é o que eu não produzo, eu chamo justamente de essencial. Ou não natural, né? Essencial ou não natural. Ou seja, de onde que eu tiro eles? Da dieta. Então, ó, adquiridos da dieta. Mas isso só vale para nós, animais. Então, dos 20 aminoácidos existentes, 10 são não naturais, 10, desculpa, são naturais ou não essenciais. O corpo produz, vou botar aqui, ó. O corpo produz. E os outros 10 são chamados de essenciais ou não naturais, que devem ser adquiridos da dieta. Porém, todavia, contudo, vou fazer uma observaçãozinha aqui. Em plantas, todos os 20 são produzidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Planta não tem a divisão entre natural ou não essencial e essencial. Não tem, porque todos a planta produz, tá? Então, para a gente
ter esses que a gente não produz, o que a gente tem que comer? Plantas. Entenderam? Comendo plantas, nós vamos adquirir os aminoácidos essenciais através da dieta, principalmente da dieta vegetal. Ah, se eu comer carne, não vai ter? Vai ter carne, tem boas concentrações de aminoácidos, né? Mas planta é melhor. Planta tem mais, digamos assim, em concentração, em proporção em relação à concentração da carne, tá? A carne tem bastante. Vai depender, por exemplo, própolis, que é aquela coisinha que a abelha produz, tem todos os que a gente precisa. Tem dos 10 que a gente precisa da dieta, vai ter eles lá. Na verdade, o própolis tem todos os 20, né? Então, o própolis é uma coisa que, sim, a gente deveria botar na nossa dieta a todo custo, tá? Tanto é que quando a gente tá mal da garganta, a gente usa spray de própolis, porque ele tem todos os aminoácidos que precisam para as nossas células de defesa produzirem os anticorpos, tá? Então, é uma bomba de aminoácidos essencial que tu joga lá para dentro da tua infecção, auxiliando as suas células de defesa, tá? No processo da tua imunidade. Tá? Beleza. Voltando para a estrutura proteica. Então, tem 4 tipos. Ou eu só vou ter aminoácido, e aí vai ser tipo uma coisa reta, assim, que é a estrutura primária. Ou não, ou ele vai ter a estrutura secundária, que é quando essa estrutura primária, ela se dobra no espaço. Tá? Ela pode ser dobrada, essa aqui, que a gente chama de alfa, né? Alfa hélice, ou ainda na secundária, a tal da beta preguiada. Opa, tô com soluço, pessoal. Tá foda. Beta folha ou beta preguiada. Tá? Então, ó, tá aqui elas, ó. Ou vai ser o tipo alfa hélice, o próprio nome está dizendo, né? Ela lembra muito uma hélice, uma hélice, ó. Qual que ela faz? Tá horrível, mas vocês entenderam? Ou ela é beta preguiada. Tá? Essa é a secundária. O que muda da alfa hélice para a beta preguiada? A forma como as cadeias laterais, né, as cadeias polipeptídicas laterais vão se arranjar. Ou ela se arranja tipo uma fita dobrando nela mesma, ou uma gaitinha, tá? Então, ou um fio de telefone ou um papelzinho dobrado. Alfa hélice, beta folha ou beta preguiada. Essa é a secundária. Na terciária, eu sempre dou esse exemplo porque é muito válido. Ó. Na terciária, né, que está aqui embaixo, cadê? Está aqui, ó. É como se a alfa hélice ou a beta preguiada se enrolasse nela mesma. Então eu vou ter uma coisa assim, ó. Ó, ela se enrolando nela mesma. É quando, para quem lembra daqueles fios de telefone antigo, né, a gente tem lá o fio de telefone, quando a gente estica, sabe aquele fio de telefone em espiral, ou tipo que nem o caderno que a gente tem, quando a gente estica ele, ele fica uma coisa assim, primário. Quando a gente solta ele normal, ele fica assim, secundário. Agora, quando a gente enrola ele nele mesmo, que ele fica um emaranhado, ele fica assim, ó, terciário. Então, o que é a estrutura terciária? É uma estrutura secundária. É uma estrutura secundária enrolada nela mesma. Tá? E o que é uma quaternária? É várias terciárias. Então eu tenho, deixa eu até fazer assim, ó, eu tenho lá a proteína terciária 1. Deixa eu vir para cá. Opa. Aí eu tenho lá também a proteína terciária 2. Vou mudar a corzinha ali. Opa. Aí eu tenho a proteína terciária... Não, vermelho já estava, que idiota. A proteína terciária laranja 3. E... Ah, só 3 não pode ser quaternária, tem que ser 4. Não, duas terciárias unidas já é uma quaternária. Mas eu vou botar 4 aqui porque vai ter uma razão. E sei lá, a azul aqui. A quaternária. A quaternária não. A última terciária, né? 4 terciárias. Esse, por exemplo, é o caso da hemoglobina.
A hemoglobina tem 4 estruturas terciárias ligadas. Deixa eu vir para cá para cima para vocês verem. Ó, 1, 2, azulzinha aqui 3 e essa aqui 4. Ah, parece ser só 2, ó, 2 azuis e 2 verdes. Ah, porque representam a mesma cor. Né? Porque tem 2 subunidades alfa, aqui, ó. Alfa hélice, que é a terciária, né? E 2 beta, que é a beta preguiada, ou beta folha, tá? Então é isso que a hemoglobina é, tá bom? Uma coisa muito importante, deixa eu apagar tudo aqui, ó. As proteínas têm essa conformação espacial, geométrica, porque elas têm uma forma. Lembra que eu falei que a forma está diretamente relacionada à função. Então, por que elas têm essa forma geométrica, esse arranjo geométrico no espaço? Porque ela vai ter uma determinada função. Se eu perder esse arranjo, eu perco a função. Que é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos supor que eu tenho uma proteína normal aqui, vamos supor que ela seja 2 terciárias, tá? Então ela é uma proteína normal quaternária. E aí o que acontece? Se eu arrebento as ligações que tem entre ela volta a ser uma proteína, sei lá, aqui vamos supor que ela está uma proteína beta preguiada aqui, ó. Ela está uma proteína secundária novamente. Então eu saí de uma quaternária para uma secundária. O processo onde eu saio de uma conformação mais avançada e volto para uma conformação mais simples, chama-se desnaturação. Por exemplo, é o que acontece com a clara do ovo. O que acontece com a clara do ovo? Bom, quando vocês pegam o ovo e jogam ele dentro da frigideira, a temperatura da frigideira vai desnaturar a proteína albumina, que é a clara do ovo. Onde a albumina, a clara do ovo, sai do estágio conformacional quaternário. Na verdade, ela nem vem para o secundário, ela vem para o primário. Só para a sequência de aminoácidos lá. Sem ter arranjo espacial. Tá, beleza. E aí, Sô? A tendência era, se a gente deixasse lá o ovo, depois que ele fritou, tá? Ele passou daquela gosma transparente, que é a clara, e passou para aquele ovo branquinho com a gema amarelinha, tá? A tendência era, se a gente tirasse o fogo da frigideira, né, deixasse ali o ovinho, sei lá, 1, 2, 3 horas, a tendência era o ovo voltar a ser o que era antes. A ter o processo que a gente chama de renaturação. Por que se tu deixar um ovo frito durante 2, 3 horas fora da frigideira, por que não volta a ser aquela gosma translúcida, né, que é a clara? Por que ele fica durinho ali ainda? Porque houve um processo de desnaturação até o nível conformacional primário. E aí o ovo não consegue rearranjar para o quaternário. Agora, quando eu tenho uma transformação do quaternário para o terciário e do terciário para o secundário, eu tenho um processo de desnaturação, porque eu estou vindo do mais complexo para o menos, eu consigo ter o chamado processo de renaturação novamente. Renaturação. Eu só não vou ter a renaturação quando eu venho para o primário. Mas quando eu desço do quaternário para o terciário, eu consigo voltar para o quaternário, ou do quaternário para o terciário para o secundário, eu consigo voltar do secundário para o terciário e do terciário para o quaternário, renaturando de novo. Isso é muito, muito importante. Por quê? Quando a temperatura que eu forneço para o sistema é muito alta, eu rompo as ligações vindo até o estágio primário. Mas quando a temperatura não é muito alta, eu saio do quaternário para o terciário para o secundário, e aí quando a temperatura volta a resfriar, eu consigo terciário, secundário, terciário, quaternário. Ou seja, tu está com uma febre de 39 graus. As tuas hemoglobinas vão começar a desnaturar, vão começar a separar. Tá? Deixa eu pegar aqui. Separa aqui e separa aqui. 37, 38, 39, separou as duas. Depois, quando a febre passar,
é só reconectar essas estruturas. E tu volta a ter hemoglobina, tu volta a ter transporte de gases e tá tudo certo contigo. Agora, quando a tua temperatura, quando a tua febre é 40, 41, 42 graus, as tuas hemoglobinas desnaturam de quaternária para terciária, depois de terciária para secundária, e depois de secundária para primária. E aí o que acontece? E aí tu não tem mais hemoglobina. Tu não tendo mais hemoglobina, tu não transporta gases, dentre eles o oxigênio. Não transportando o oxigênio, o cérebro morre em 10 minutos. Olha que doido. Febre alta constante causa morte. Várias doenças de protozoário e de vírus, a malária, eu sempre esqueço o nome da outra, que é uma doença muito comum na África até. A malária de protozoário, o ebola, tá? Que é uma doença viral, matam muito porque deixam febre alta constante. Os indivíduos morrem literalmente esvaídos em sangue por hemorragia, tá? Então a gente quer ter febre, até é bom ter febre, porque a febre mata os micro-organismos que estão te causando, né, aquela doença. Só que se essa febre se mantém constantemente alta, ela desnatura tanto a proteína do micro-organismo patógeno quanto a tua, te levando à morte, e a gente não quer isso, tá? Então, uma das coisas que causa a desnaturação da proteína, eu trouxe aqui para vocês, ó, o aumento da temperatura, tá? Outra coisa, alteração do pH. Então, se o pH vai variar muito, né, se é uma proteína que está acostumada com pH 5, e tu bota para pH 2, ela perde a função. É o que acontece com o nosso estômago, por exemplo. Eu tenho lá a pepsina, que é uma proteína que vai degradar proteínas grandes, né? A pepsina é uma enzima, que é uma proteína, né? Mas que vai degradar proteínas grandes, por exemplo, quando a gente come carne, em proteínas menores. Então, a pepsina degrada grandes proteínas em pequenas proteínas. Se eu diluo muito o meu estômago com água, com refrigerante, com cerveja, a pepsina não vai ter mais aquele ambiente ácido para ter uma boa digestão da carne. Por isso que o ideal é, quando a gente comer carne, não beber muita água. Esse é o ideal, para que não dilua a acidez estomacal. Isso vale para outras tantas enzimas. Eu estou dando um exemplo da carne, porque é mais comum da gente lembrar na hora da prova. Tá? Outra coisa que altera a forma e a função da proteína é a concentração de substâncias polares. Por exemplo, a ureia. Se eu falar para vocês que tem uns doidos que tomam o próprio xixi de manhã cedo, já ouviram falar disso? Pessoas que tomam seu próprio xixi. Não, cortou bem na hora, eu não ouvi o que a pessoa disse, foi o Gustavo, acho, né? Já. Ah, foi o João. Já ouviu falar disso, João? João, tu é adepto disso? Pode falar se for, sem problema nenhum, tá? Que nojo. Cara, alguns estudos sugerem que teria algum tipo de benefício, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o nosso objetivo. Mas quando a gente ingere o nosso próprio xixi, ou, por exemplo, em situações de naufrágio, em que a pessoa fica alguns dias à deriva, é comum de ela tomar o próprio xixi, porque tem água ali naquele próprio xixi, né? Claro que lá também tem compostos nitrogenados que são tóxicos, por exemplo, a ureia. Essa ureia, quando cai no nosso estômago, vai variar o nosso pH também. Então, a concentração de substâncias polares, como a ureia, vai fazer com que as ligações de hidrogênio variem, e essas ligações de hidrogênio são fundamentais para a estrutura da proteína. Tá? Ah, uma coisa bem importante que eu quero destacar para vocês. Na secundária para a terciária, tá, o que a gente tem de diferença? Né? Por que a secundária vira terciária? Porque na secundária eu vou incluir ligações de sulfeto, ou pontes de disulfeto. Olhem aqui, ó. Pontes de disulfeto. Então, como é que a secundária vira terciária? Porque eu instalo nela ligações que eu chamo de pontes de disulfeto. Tá, Sor? E se eu quero fazer com que uma terciária volte a ser secundária? Basta que eu rompa as pontes de sulfeto, tá? Então, isso é muito importante. Na estrutura secundária para terciária, eu vou ter ligação de pontes de sulfeto. Se eu romper essa ligação, eu volto da terciária para
para secundária, tá? Foi proteínas, pessoal? Na verdade, a desnaturação, né? Deixa eu ver que hora é aqui agora. Ixi, já passou. Desculpa, pessoal, nem tinha visto. Me desculpem, tá? Na semana que vem, a gente vai começar por enzimas, tá? Que é aqui, ó. Tá bom? E é muito importante também. Então, um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Dê um tchau pro Sorei. Tchau, pessoal. Lembrando que você já tem esse PDF lá no grupo de vocês. Fui!